Lucas 11, 7, de 11 a 17. Esse púlpito de ontem ficou baixo para mim, né? Então eu vou ter que fazer diferente aqui. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11, conta a história, relata o fato da ressurreição do filho de uma viúva. Então você acompanha comigo na versão que eu trago em mãos aqui. Lucas 7, 11. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. E os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. E lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. E então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judeia e por toda aquela região. Pai, em nome de Jesus, dá-nos graça, Senhor, para que a Tua palavra encontre um lugar no nosso coração e modifique as nossas construções mentais e a nossa compreensão espiritual. Nós queremos crescer em sabedoria e graça. Para isso nós pedimos que o Teu Espírito Santo promova isso através da ministração da Tua palavra nesta noite. Eu estou te pedindo isso no nome de Jesus. Amém. Obrigado, homens de valor, homens valentes, homens de honra, né? De compromisso. Como que é? Homens de confiança. Cada hora a gente vai tem um termo, lá é homens de honra, né? Aqui homens de confiança. Obrigado, Luciano. Obrigado, Jean, pela disponibilidade. Pois bem, o texto que nós lemos está dentro do contexto do capítulo 7 de Lucas. Dentro do capítulo 7, irmãos, há uma coisa interessante que acontece aqui. Ele relata, o evangelista Lucas relata 3 episódios muito interessantes aqui. O primeiro, ele fala sobre a cura de um servo do centurião. O rapaz estava muito doente, à morte já, e Jesus o cura. Aí depois vem a história desse rapaz que já estava morto, e Jesus o ressuscita. E depois conta a história de uma mulher, uma pecadora, que chora os seus pecados e as suas lágrimas lavam os pés de Jesus e ela os enxuga com os seus cabelos. E poderíamos dizer que ela estivesse dentro destes 2 cenários, doente da alma e morta no espírito, e buscando a salvação, o que ela encontra em Jesus, e ela sai dali transformada. Então esses 3 episódios são relatados aqui no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. E ele termina o relato desta história, do texto que nós lemos, dizendo: esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judeia e por toda aquela região. E essa notícia se espalhou por toda a Judeia e por toda aquela região, ao ponto de alcançar o mundo conhecido de então e extrapolar o mundo de então e a cronologia, e chega até nós. Olha nós aqui, falando e ouvindo a respeito da história que sucedeu lá em Jerusalém, lá em Naim, lá nas terras da Galiléia, da Palestina, ali da Judéia. E esse fato chega até nós.
dada a importância e o valor que ele tem para nos edificar e nos abençoar. Então, é importante. Então, aqui, este relato termina dizendo que ele propagou, ganhou dimensão de conhecimento. Mas não é só este episódio de ressurreição que a Bíblia relata. A Bíblia relata que Jesus ressuscitou, além desse jovem, mais duas outras pessoas, quais sejam a filha Lázaro e a filha de Jairo. Também são relatados nos evangelhos. A filha de Jairo está no Lucas capítulo 8 e Lázaro está lá em João capítulo 11. Então há 3 ressurreições relatadas na Bíblia a respeito com a participação do Senhor Jesus, porque tem outros profetas que também promoveram ressurreição, mas esses 3 relatos de ressurreição são trazidos a nós a respeito e falando, quem atuou foi o Senhor Jesus. Naim era uma cidade que mais caberia chamá-la de aldeia, dado, obrigado. Deixa eu já degustar aqui, obrigado. Aqui chamada de cidade, mas caberia mais o termo de aldeia, dada a sua limitação, a sua pequenez, a sua população. E naquela cidade, rodeada de muros, cercada, que quer dizer agradável, amável, é o nome dessa, que traduz para essa cidade de Naim, poderia ser traduzido como agradável, amável. Ela estava longe de Cafarnaum, que é o lugar de onde Jesus vem, 40 quilômetros. Jesus desloca 40 quilômetros de Cafarnaum para Naim, e então esse deslocamento, chegando lá, acontece o cenário que a gente tem aqui no texto bíblico. Qual é o cenário? Há um cortejo, há um grupo de pessoas que está seguindo uma viúva. Essa viúva, então o nome já diz, né, já nos indica que já havia perdido o seu esposo. Então era uma mulher que já estava desprovido da provisão, do sustento, do suporte marital. Ela não tinha o esposo na sua relação conjugal mais. E agora ela perdera o filho, um jovem, que seria o sucessor, o sustentador dela na ausência do pai. A ausência então do pai, o filho assumiria ela. Aqui estamos falando de uma sociedade, de uma cultura em que a mulher dependia exclusivamente do homem. Ela dependia economicamente, ela dependia emocionalmente, ela dependia socialmente do homem. Então o homem era o esteio total da casa. Quando uma mulher perde o marido e não tem filhos, ela ficaria ao relento, dado à própria sorte. Porque o seu sustento teria que vir ou de um parente, ou de esmolas, ou de ajudas de algumas pessoas que tivessem um coração bondoso e que pudesse ajudar a vida dessa pessoa, dessa viúva. Esse é o quadro dessa mulher que então está indo enterrar o seu filho, está chorando a morte do seu filho. Então é uma dor e um cenário que leva-nos se a gente conseguir perceber o que ela está passando, a gente vai ver que é caótico o quadro. Então ela está indo enterrar, já havia enterrado o seu esposo, e agora está indo enterrar o seu filho. E vai ficar sozinha. E não vai ter mais quem possa ajudá-la. E ela vai ficar à mercê da vida. Então, o relato bíblico diz que essa viúva estava acompanhado de uma grande multidão. Um grande povo da cidade, da aldeia, estava seguindo essa mulher. Quando alguém morria, era normal os pranteadores e as carpideiras profissionais e os tocadores de flauta compor o cortejo.
a procissão, acompanhar aquela multidão para levar o corpo para fora da cidade. Eles entendiam que o corpo era, se alguém tocasse no corpo, se tornava imundo, então não poderia ser tocado. E então eles faziam esse sepultamento fora dos muros da cidade. Então eles estão caminhando para este lugar. E este lugar onde eles sepultavam eram cavernas, eram grutas, eram lugares que tinham assim, uma perfuração ou um acesso em pedras, e eles depositavam ali os seus mortos. Eles não tinham costume como o nosso de enterrar. E também eles tinham o costume, como um aprendizado dos egípcios, de embrulhar o corpo do morto, como a gente vê bem claramente na história de Lázaro. Então eles embrulhavam ali o corpo e botavam levemente um pano sobre o rosto, e o corpo fazia isso aí, esse envolto aí. Tinha um preparatório, não tanto quanto a mumificação ali do Egito, mas tinha um preparatório no corpo de perfumar e de fazer alguns tratamentos no corpo, e depois fazia esse envolvimento com esses lenços, com essas faixas, e deixava ali. Então, geralmente era no mesmo dia, eles não tinham costume de transferir de um dia para o outro, salvo raras exceções, mas em via de regra era no mesmo dia que era enterrado, que era levado para esses lugares de sepultamento, dessas grutas, dessas acomodações. E é para esse lugar que eles estão caminhando. A multidão está ali sofrendo essa dor com aquela viúva, com aquela mulher, e estão caminhando para este lugar. E é interessante como registra que há uma multidão. Então havia ali uma comoção muito grande na morte desse garoto, desse jovem, e isso está em curso. Então a cidade está em luto praticamente, em virtude do grande envolvimento das pessoas naquele episódio. E eles então estão em saída, saindo da cidade, saindo da aldeia, saindo dos portões, e aí ao encontro, no sentido contrário, vem uma outra multidão. Uma outra multidão vem ao encontro dessa que está saindo em pranto, em choro, em luto, acompanhando aquela viúva que está naquela situação. Em regra, quando alguém ou um grupo de pessoas encontrasse uma procissão de sepultamento, era comum que ela fizesse adesão a este grupo e se solidarizasse com essa família e fosse até o lugar do sepultamento e ali então prestar suas homenagens ali. Então era comum isso. E essa multidão então vem, só que essa multidão vem encabeçada por Jesus. Eles estão seguindo Jesus. E este grupo é composto, o texto faz questão de diferenciar os discípulos e um grande grupo. Isso já, porque os 12 já haviam sido escolhidos, então já havia uma definição dos que estavam mais próximos ali, do aprendizado que Jesus ofereceu aos seus discípulos, e os demais discípulos também aprendizes do Senhor Jesus, seguidores de Jesus, também o seguiam e vinham em rumo a Naim, e então encontra com essa procissão, com essa multidão de pessoas. Quando esse encontro se dá, essas duas caravanas se encontram, Jesus vai até a mulher, e ele vê o pranto dela, ele vê a dor dela. O relato diz que ele se compadeceu dela. Compadecer é uma palavra composta de duas palavras, de com e padecer. Com o sentido de companhia, de estar junto, e padecer no sentido de sofrer, de ter uma dor. Compadecer é sofrer a dor é estar junto com alguém num sofrimento, entrar na dor da pessoa.
sentir a dor da pessoa. E a Bíblia diz que Jesus passou por isso. Quando ele vê aquela mulher, naquele quadro, naquele cenário, ele se compadeceu dela. E quando ele se compadece dela, ele se dirige a ela, ele dá uma palavra a ela, ele conversa com ela. E diz para ela, não chore. Numa palavra de conforto, que poderíamos ter duas óticas aí. Uma primeira, uma ótica que é o que Jesus está propondo. Ele está propondo, mude o olhar, mude o foco do problema para mim. Então, ele está querendo conquistar o coração de alguém que está com um motivo grande para sofrer, mas ele está querendo dar a ela uma solução de enfoque. E quando o coração desvia, então o coração vai ter um novo comportamento. Então a proposta é, olhe para mim, olhe para mim. Essa é a proposta do Senhor, olhar para Ele. Porque quando olhamos para o problema, quando a gente olha para a dificuldade, nós somos tomados pela dificuldade, pelo problema. E aí isso nos absorve. E o outro enfoque que podemos dar é que, pelo olhar humano, ela, como ser humano que somos, ela poderia, como é natural, poderia trazer a argumentação de que como fazer, como me afastar, como tirar o meu olhar do meu problema, da minha dor, daquilo que está sendo agora, aquilo que fere o meu coração, e olhar para qualquer outra situação. Como fazer isso? Só seria possível esse tipo de postura se o problema não existisse, se o problema fosse eliminado. Mas seria muito audacioso crer que o problema deixaria de existir? Será muito corajoso pensar que aquele problema, que é o problema que está lhe afligindo, poderia não deixar de existir, não ser mais o seu tormento? Eu estaria, conjecturas, na fala dela, eu estaria diante de alguém que me eliminaria do meu problema, que tiraria de mim aquele que me fere, aquele que me magoa, aquele que me traz dor, porque a minha dor está visível e palpável aqui na morte do meu filho. Então, o Senhor Jesus vai até a equipe de homens, de pessoas que estavam carregando aquela maca, equivalente a uma maca, e sobre a maca, o corpo nesse embrulho. Muito provavelmente, pelo costume, não é o caixão, aqui fala um caixão, mas não é um caixão nos moldes que nós concebemos hoje, uma caixa com uma tampa e lacrado e fechadinho. Não era essa o que era usado, não era isso que era usado para transportar. Talvez alguma coisa trançado, mas não fechado, e talvez nem tivesse assim uma estrutura de abraçar o corpo, mas mais por baixo do corpo, onde o corpo era depositado. Então Jesus vai e eles param, as pessoas que estão carregando o jovem, e ele então toca no que também poderia se chamar de esquife, que é o defunto ali, e quando ele toca, as pessoas param. Ele fez um ato que poderia ser dito assim, ele se tornou impuro, porque tocou num defunto, se tornou impuro. Mas Jesus não está preocupado com esse religiosismo que havia naquele momento ali, aquela religiosidade de uma lei que quebrava o sentimento pela simples letra da lei. E Jesus então toca, e aí ele dá uma mensagem, ele dá uma ordem, ele dá uma palavra: jovem, eu te ordeno, levante-se.
quando a voz dele fala, irmãos, ele entra naquele corpo, e ele vai para além do corpo, aquela voz. A voz dele vai lá na morada dos mortos, desce na morada dos mortos, e encontra o ouvido daquele rapaz que lá estava. E ele não consegue resistir, a morte não consegue detê-lo, e entrega ele de volta. Ele volta àquela relação de corpo e espírito que havia sido quebrado. O fio de prata havia se rompido. Ele faz de novo a conexão, ele puxa e põe de volta a vida naquele corpo. Quando aquele corpo respira de novo, porque agora está de novo nas faculdades mentais e normais, ele se senta na maca. Quando ele se senta na maca, ele começa a conversar, dando a evidência de conexão com o mundo. Não era um ato reflexo, mas era uma consciência, uma volta à vida. Jesus nunca foi num velório para velar o corpo e depois levá-lo para o sepultamento. Nos velórios que Jesus fez presente, o velório terminou com a vida de volta no corpo. E ele então busca e entrega. Por que ele entrega o filho para a mãe? Porque o filho tinha sido tirado. A morte tira, a morte leva embora. E aí Jesus trouxe de volta a vida, e o texto vai dizer, ele entrega o garoto para a mãe. Ele faz uma devolução daquilo que havia sido tirado dela. E então, aquele não chore, e aquela especulação de uma possibilidade de que o não chorar estaria relacionado à solução do problema, pois bem, o não chore agora cabe perfeitamente, porque o problema está sanado. Não há mais óbito, não há mais morto, não há mais defunto ali. O jovem está em plena consciência. Eu preparei várias coisas para te falar aqui, mas eu preciso só dizer mais isso aqui, para você, igreja. Duas multidões, irmãos, dois grupos, duas procissões. Uma procissão seguindo a morte, seguindo um corpo, caminhando para o sepultamento, regida pelo choro, pelas carpideiras, que eram mulheres pagas para chorar, carpideiras profissionais, o som da flauta, para dar nostalgia, os pranteadores fazendo grito. Uma multidão está nesse rumo da morte, envolvido pelo sentimento de morte, dominado pelo sentimento de morte, com a dor da morte, com os choros da morte, com as flautas da morte, atrás de uma mãe que chora a dor da morte do seu filho, e que estão caminhando para sepultamento, para a sepultura, para enterrar, para colocar o seu filho numa gruta e fechar, e voltar para enfrentar uma vida, sabe lá como será. Há uma multidão seguindo a morte, e essa multidão dá de cara, ela encontra uma multidão que vem no sentido contrário, que vem de Cafarnaum, 40 quilômetros dali, mas que tinha um projeto, que tinha um propósito, que tinha um objetivo. Deus não tem negócio de coincidência, Ele tem encontro, Ele tem encontro marcado. Então esse negócio, ai que sorte que eu tive, você não teve sorte, você teve encontro. Aí o encontro de uma multidão que vem seguindo quem? O Senhor da vida.
aquele que tem a promessa da vida eterna. Um grupo de pessoas que estão felizes, alegres, compreendendo a razão da vida, que largou tudo para seguir a Jesus, que estão na caminhada de Jesus. As duas multidões se encontram, o respeito pela dor é ali operado, mas a transformação se efetiva, e aquilo que era motivo de dor, é transformado em motivo de alegria, porque é resgatado, o Filho volta à vida. Quando a multidão da morte, que segue a morte, encontra a multidão que segue a vida, se encontram, uma coisa vai acontecer, e ali foi o que de fato aconteceu. A multidão que traz a vida, muda a atmosfera, muda a realidade, muda a forma de pensar, muda o destino, muda o coração, muda o semblante. Jesus tem uma proposta para nós. Nós que às vezes estamos envolvidos numa atmosfera de uma multidão de morte, de dor, de destruição, nós somos levados a entender que existe uma atmosfera de vida conduzida pelo Senhor Jesus. Esta é a mensagem mais linda, mais especial, mais gloriosa que pode chegar aos nossos ouvidos. Há vida. Como é que é, Natalino? Há vida aí. Há vida aí. Esta é uma letra de uma música que Deus deu para o Natalino. Há vida aí. Me lembrei disso agora. Então, caminhando para o nosso meditação final aqui, a nossa reflexão, bem de uma forma resumida, eu queria que você entendesse isso, irmão. Você pudesse vislumbrar isso, porque Deus nos chama para uma proposta nova, para uma vivência nova, para uma atmosfera nova, de adoração, de uma atmosfera de um frescor, de alegria. Nós sabemos para onde estamos indo. Da morte nós já saímos, de lá nós já fomos arrancados, para viver uma nova vida, uma nova esperança, uma esperança viva, uma viva esperança. Isso é o que paira sobre a sua vida, isso é o que paira sobre a nossa vida, é vida, nós fomos comprados para viver vida, qualquer coisa menos que isso não nos atende, nós fomos selados, comprados, tratados, porque Ele pagou o preço da nossa morte, a morte que pairava sobre nós, o preço da condenação já está pago. O Senhor Jesus já liquidou a fatura, a promissória que era contra nós já foi rasgada, agora paira sobre nós vida e vida eterna. Então nesta noite nós somos convidados a ter sobre nós fluência de vida e proclamar esta mensagem. Para isso fomos chamados, para anunciar as boas novas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fecha teus olhos, por favor, eu queria orar com você. É uma mensagem tão simples, mas está tão obscurecida para tantas pessoas, milhares de pessoas, e às vezes do nosso convívio, às vezes do nosso ambiente familiar, às vezes nosso trabalho, tão próximos de nós, mas que não foram alcançadas ainda, que não perceberam, não foram convencidas pelo poder do Espírito Santo. O que é maravilhoso é que Deus tem nos dado a entender esta verdade, é uma verdade de ordem espiritual. Este é um assunto sobrenatural, é um assunto dos céus, é o assunto que muda destinos. Esse é o assunto da palavra.
de capa a capa. O assunto da palavra é: em Jesus temos vida, e vida em abundância. Então você que ainda não tem pensado sobre isso, não tem se posicionado quanto a isso, não tem ainda traçado uma aliança, formado uma aliança com o Senhor, esse é um bom momento para que você faça uma reflexão sobre isso e se posicione. Não queira ir para o sepultamento sem se encontrar antes com a caravana de Jesus. Não queira ir para o sepultamento sem ter um encontro real com Jesus. Não queira enfrentar o juízo final sem ter antes um encontro real com Jesus. Não queira. Deus, nesta noite estamos aqui meditando na Tua Palavra, nesse tempo de culto, de adoração e de invocação do Teu nome, e entendendo aquilo que o Senhor tem nos transmitido pelo poder da Tua Palavra. Eu quero Te pedir, Pai, que haja entendimento, esclarecimento, verdade revelada do Senhor sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, para que possamos ser impactados pelo convencimento do Espírito Santo do Senhor. Se há alguém neste lugar, neste santuário, que ainda não se posicionou, ainda não pensou de uma forma séria sobre este assunto, mas nesta noite sente que é um tempo oportuno para isso acontecer e que resolve se posicionar, eu quero te pedir a ajuda do Teu Espírito Santo a convencer e ajudar para que possa sair da multidão que caminha para a morte e ser transportado para os seguidores que seguem a vida eterna. Eu quero fazer uma oração, e se você, querido, sente que ela pode expressar aquilo que você gostaria de dizer a Deus, você pode repetir após mim de forma silenciosa, pode balbuciar, fique à vontade. Se ela expressar aquilo que você gostaria de dizer a Deus, eu estimulo você a fazê-la após mim, dizendo assim: Senhor Jesus, nesta noite tão especial, eu quero me reconhecer dependente do Senhor e entregar a minha vida ao Senhor. Eu peço perdão pelos meus pecados e sei que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Eu faço uma aliança contigo nesta noite. Eu mudo de lado, eu mudo para o teu lado. Eu escolho seguir o Senhor. Me ajuda, me conduz, em nome de Jesus. Amém.